Vou projetar aqui. Quando você liberar o anfitrião, aí nós começamos. Então, pessoal, anfitrião aí com o professor Genor. A aula já está gravando. Ótimo momento aí sociológico. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Gente, bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam aproveitando o sábado. Hoje nós vamos resolver algumas questões de sociologia que são vistas como indispensáveis para o Enem desse ano, tá certo? E aí que nós vamos começar a trabalhar alguns temas que são fundamentais. Durante todo o ano, foi feito direcionamento durante as aulas de filosofia e sociologia, na verdade está sendo ainda, com base no que foi direcionado durante o edital que saiu, né? E durante as leituras e etc., e conversando com colegas, eles sempre colocavam a possibilidade de ter questões novas, etc. e tal. Então, nós fizemos um mapeamento. Eu participei no último dia 5 agora de uma reunião, de um congresso importante que fala sobre a importância de ver questões baseadas no Enem, né? E que tem uma coisa interessante. O banco de questões vai ser o mesmo de 2016, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O que é que significa? Significa que a estrutura das questões serão as mesmas. Devido à pandemia, eles não renovaram as questões, então vai ser muito interessante para que a gente possa entender como está sendo colocado aqui. Como tudo no Enem é surpresa, às vezes cai um autor, um tema que você não tomou nota, né? Sobretudo na área da sociologia e da filosofia, porque muitas vezes o conteúdo da sociologia e da filosofia é extenso, os autores não param de produzir, etc. Eu fiz uma coisa, eu coloquei a lista para que vocês pudessem resolver lá no grupo, mas só que eu coloquei antes da lista, eu coloquei 3 questões inéditas aqui, que não está lá na lista, para que a gente possa resolver. Exatamente para ter essa sensação de surpresa. Depois da aula eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá certo? Então, vamos ao que interessa, sem mais delongas, tá? Aí a primeira questão, vamos a ela, questão do Enem PPL 2015. Em uma das reuniões do GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, na Rua Major Sertório, no centro de São Paulo, mais de 80 jovens ocuparam a sala. Sentados em cadeiras, sofás e almofadas no chão, conversam, esclarecem dúvidas e falam sobre as dificuldades e prazeres típicos dessa fase da vida. No final, participam de uma confraternização com lanche e música. O que os une nesta tarde de domingo não é a política ou a religião, mas a orientação sexual. Eles são LGBTs, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e homossexuais, ou querem conhecer pessoas que sejam por conta de dúvidas quanto à própria sexualidade. Tendo em conta as formas de incompreensão e intolerância que ainda marcam certas visões sobre o tema da diversidade sexual, o que embasa a criação de movimentos sociais como o GPH e de outros grupos LGBT com o mesmo perfil. A. A liberalidade frequente dos pais de homossexuais. B. As normas legais que amparam os homossexuais. C. A participação política partidária dos grupos LGBT. D. A necessidade de superar o medo e a discriminação. Ou E. As tentativas de atrair os consumidores gays. Nesse caso, uma questão que envolve diversidade. Se tivesse uma questão semelhante a essa no Enem, qual alternativa nós marcaríamos? Alguém tem alguma ideia? Sim, certo. Vamos ver o que o pessoal coloca. Queridos, nesse caso aí, tá claro, é uma questão fácil, que vai falar diretamente sobre o que está posto na alternativa D. Esses grupos, por isso que é movimento social, que tem como característica. Qualquer movimento social tem como característica resistir a determinada situação arbitrária que opõe os interesses daquele grupo. E aí a alternativa D é a que dá conta. Esse grupo é criado com a necessidade de superar o medo e a discriminação das pessoas que sofrem determinados preconceitos por terem uma orientação sexual não considerada normal.
pelas demais pessoas. E aí o exemplo que nós vamos ter de movimento social foi, por exemplo, o vídeo ontem da Xuxa, não sei se vocês viram, quando ela vai filmar, uma ONG vai filmar uma fazenda de porcos e o movimento vegano vai lá e vai fazer uma defesa para o animal não sofrer. Então, são situações como essas que são criados grupos de resistência. Nessa questão aqui, nós poderíamos relembrar ela a partir de alguns conceitos, tá? E eu separei os conceitos que são importantes que nos ajudariam a responder essa questão. Gênero, diversidade, pluralidade cultural, alteridade, relativismo cultural, movimentos sociais, cidadania, políticas públicas, inclusão. E aí que você vai começar a ter que essa questão de sociologia é uma questão que dá para ser respondida se você tiver uma visão básica com base em um desses conceitos. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. Se vocês tiverem uma dúvida, podem abrir o chat que nós paramos, tá bom? Em Brasília, foram mais de 100 mil pessoas saudando os campeões. A seleção voou diretamente da Cidade do México para Brasília. Na festa da vitória, Médici presenteou os jogadores com dinheiro e pousou para os fotógrafos com a taça Jules Rimet nas mãos. Até uma assessoria especial de relações públicas chegou a ser criada para mudar a imagem do governo e cristalizar junto à opinião pública, a imagem de um país vitorioso, alavancando campanhas que criavam o mito de Brasil grande, que vai para frente. Todos os jogadores principais da Copa de 70 foram usados como garoto propaganda. A visibilidade dos esportes, especialmente no futebol, nos meios de comunicação de massa, tornou-se uma questão de Estado para os governos militares no Brasil, que buscavam, assim, a. legitimar o Estado autoritário por meio de vias esportivas nacionais. B. Mostrar que os governantes estavam entre os seus primeiros praticantes. C. Controlar o uso de garotos propaganda pelas agências de publicidade. D. Valorizar os atletas integrando-os como funcionários ao aparelho do Estado. Ou incentivar a expansão da propaganda e do consumo de artigos esportivos. Nesse caso aí, se nós fizéssemos um levantamento simples, qual alternativa nós marcaríamos? Nesse caso aqui é uma questão fácil, né? Que tem um direcionamento em cima desse cenário. A alternativa B está errada, porque vai falar sobre fazendo a relação entre a prática dos governantes no mundo esportivo, não tem nenhuma relação. A C, controlar o uso de garotos propaganda, não tem nenhum cenário disso no texto. D, valorizar os atletas integrando-os como funcionários do aparelho do Estado, não foi esse o objetivo, foi a valorização para promover o próprio Estado e não integrando-os. E incentivar a expansão da propaganda e do consumo de artigos esportivos. Seria correta na S se tivesse assim, incentivar a expansão da propaganda e o aumento da dominação política, né? E isso, Ariane, aí eu vou fazer uma pergunta de história para vocês. Eu vou pedir licença ao meu amigo Iano e ao meu amigo Donato. Qual foi o outro país que serviu de exemplo para que o esporte, sobretudo o futebol, fosse usado para implantar uma ditadura ou para legitimar a ditadura? Vocês sabem? Teve um país na Europa que usou um clube de futebol como uma estratégia de dominação política. Então os caras perceberam e trouxeram isso para cá e deu certo com a Copa de 70, né? Deu certo no sentido de ter uma aceitação popular de verdade. E aí que nós vamos ter a Espanha, onde no franquismo, na ditadura do franquismo, o Real Madrid era um time, imaginem só, amigos, o Real Madrid era um time igual ao Alecrim, sem expressão, um time pequeno, regionalizado. Então o Franco usou muito dinheiro, contratou na época um dos melhores jogadores do mundo, Alfredo Di Stéfano, depois Ferenc Puskás, e depois foi trazer outros jogadores como Amâncio, como Didi, e criou o Super Real Madrid, que do nada ganhou 5 Ligas dos Campeões. E eles eram obrigados a, durante os jogos, terem que saudar o ditador Franco, e o populismo do Franco cresceu dentro desse cenário. Então, eles pegaram isso e trouxeram para cá. Então, é dentro desse cenário que o esporte também é usado como instrumento de dominação, tá bom? Vamos avançar. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem aqui.
Teve sim, Flávia. Teve um time chamado Schalke 04. Schalke 04. Era um time que falava dentro dessa lógica. É tanto, pessoal, não sei se vocês sabem. Sabe qual era o time que defendia um governo popular e livre? O Barcelona. O Barcelona, o Valência da Espanha e o Atlético de Bilbao, eles também tinham essa perspectiva. Eu não sei se vocês sabem, mas só joga no Atlético de Bilbao hoje, da Espanha, desde a sua história, na verdade, desde 1892, só quem é jogador com família basca ou com o jogador nativo. Não pode ser jogador de fora, exatamente para defender um nacionalismo plural, não um nacionalismo ditatorial. Para que a gente possa avançar, tem uma situação que é importante. Na Alemanha do Führer, quem defendeu isso, quem foi contra isso e teve todos os seus dirigentes fuzilados, na época, foi o Borussia Dortmund, perdão. O Borussia Dortmund teve todos os seus caras fuzilados. Imagine que na Itália do Mussolini, né, times como o Parma e times como a Juventus e a Lazio, eles flertavam com isso. Chegou ao ponto de, recentemente, quando o Buffon jogou na Lazio, já no final da década de 90, ele usou uma camisa com o símbolo do Mussolini e usou uma camisa com a data do aniversário de Mussolini, dizendo que Mussolini tinha sido um grande cara na história. Então é importante fazer essas relações, porque o futebol também tem esse cenário. O Palmeiras, que eu gosto muito, teve um problema agora com o Felipão. Felipão disse assim, Pinochet foi um grande homem, foi um grande estrategista, foi um grande líder, e Pinochet foi um ditador. Então isso também tem uma associação que é interessante, tá bom? Então, se nós fizéssemos um levantamento dentro desse cenário, conceitos como meios de comunicação em massa, indústria cultural e cultura de massa também são importantes para nós conseguirmos resolver essa questão, tá certo? Vamos avançar para que a gente possa aproveitar melhor o tempo. Essa questão eu acho bem difícil, tá? Questão hard. Questão do Enem PPL 2013. Questão passada, Enem PPL 2011. Façam as questões do Enem PPL. Eu vou disponibilizar o link com um caderno com todas as questões do Enem PPL de humanas. Vocês vão lá, resolvem e vão ter uma boa base. Questão 3. Parece-me bastante significativo que a questão muito discutida sobre se o homem deve ser ajustado à máquina ou se a máquina deve ser ajustada à natureza do homem, nunca tenha sido levantada a respeito dos meros instrumentos e ferramentas. E a razão disto é que todas as ferramentas da manufatura permanecem a serviço da mão, ao passo que as máquinas realmente exigem que o trabalhador as sirva, ajuste o ritmo natural do seu corpo ao movimento mecânico delas. Então, vamos para o direcionamento. Com base no texto, as principais consequências da substituição da ferramenta manual pela máquina são o adestramento do corpo e a perda da autonomia do trabalhador. B, a reformulação dos meios de produção e o engajamento político do trabalhador. C, o aperfeiçoamento da produção manufatureira criativa e a rejeição do trabalho repetitivo. D, a flexibilização do controle ideológico e a manutenção da liberdade do trabalhador. Ou é o abandono da produção manufatureira e o aperfeiçoamento da máquina. Caso alguém queira que eu volte essa questão, eu volto sem nenhum problema, tudo bem? Teve alguém que perguntou aqui no grupo, no privado, né? Que tem como, no bom do Zoom, é que você pode chamar no privado. Perguntou se não é a lista que eu passei. No início eu falei um pouco que as 3 primeiras questões são questões que foram extras, que não estão na lista, que é exatamente para dar o ar de surpresa. Que às vezes algumas questões vêm como surpresa no Enem, também para que a gente possa treinar isso, tá certo? Então vamos agora, a alternativa correta é a alternativa A. Né? Esse texto da Hannah Arendt é muito importante, A Condição Humana é o livro mais importante da Hannah Arendt. Fiz com muito orgulho meu TCC, comparando a ideia de indivíduo para Hannah Arendt e Rosa Luxemburgo. E é muito interessante, porque ela vai dizer que o trabalho tira a nossa autonomia. O nosso corpo é adaptado e nós perdemos a autonomia da nossa função. Exatamente porque o domínio da tecnologia tira a nossa capacidade criativa. Tudo bem? E aí nós podemos usar alguns conceitos, embora Hannah Arendt não seja marxista,
ela é uma filósofa liberal, ela pega alguns conceitos do Marx, do filósofo Marx, né? A condição do trabalho, trabalho é um elemento de exploração, a alienação é uma situação em que o trabalhador não se vê no processo produtivo. Por exemplo, tem muitos trabalhadores de aplicativo que não percebem que o dono da Uber é a Google, que está por trás de uma startup enorme, né? E que eles não conseguem se perceber no processo. Isso gera uma dominação e gera uma relação de poder que o indivíduo perde, né? Então, só para que a gente possa ter acesso a esse cenário, beleza? Questão 4, aí que começa a questão da nossa lista, beleza? Vamos lá. Questão 4. O Dicionário Real Academia Espanhola não usa a terminologia de Estado, nação e língua no sentido moderno. Antes de sua edição, de 1884, a palavra nación significava simplesmente o agregado de habitantes de uma província, de um país, de um reino e também um estrangeiro. Mas agora era dada como Estado a um corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum. A ideia de nação como lugar de pertencimento, a qual os indivíduos têm ligação por nascimento, constitui-se na Europa no final do século XIX, né? Constitui-se na Europa no final do século XIX. Sua difusão resultou em quê? A. Na rápida ascensão dos governos com maior participação popular, dado que a unidade nacional anulava as diferenças sociais. B. Na construção de uma cultura que incorporava todas as parcialidades equilibradamente dentro de uma identidade comum. C. Na imposição de uma única língua, cultura e tradição às diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional. D. Na anulação pacífica das diferenças étnicas existentes entre as comunidades que passaram a compor a nacionalidade. Ou é um intenso processo cultural marcado pelo protagonismo das populações autóctones. Nesse caso aí, qual alternativa nós marcaremos? Alguém tem alguma ideia? E aí? Eu acho essa questão difícil, queridos. Querem que eu volte o texto para vocês lerem com calma? Vão aí na tora mesmo? Então vamos lá. Bom, Cecília pediu, Ariane pediu, vou voltar. 1 minuto, tá? Marcar aqui 1 minuto no relógio. Foi. Vamos lá? Vou avançar. E aí, senhores, qual alternativa nós marcaríamos? Todos permanecem na E? Alguém marca outra? Vamos lá? Nesse caso aí, senhores, a alternativa que vai dar conta é a alternativa C, tudo bem? E aí nós vamos perceber quais são os erros das alternativas, tá? Deixa eu pegar aqui. A ideia de nação como lugar de pertencimento. Oi, Flávia. Eu vou abrir o áudio que é mais rápido, tá? Eu Tá estava bom. em dúvida sobre essa questão da imposição de uma única língua. Tá, vamos lá. Muito legal. Eu vou explicar Porque sobre eu isso. lembro que muita. Tipo assim, eu lembrei logo da Rússia, sabe? Uhum. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou explicar as outras alternativas e você vai entender a E ou
alternativa correta a ser, o que é que está colocado, tá certo? Tá, E aí obrigada. vamos lá. Primeiro, pertencimento. Vou ver que chegou outra mensagem aqui. Isso, Arianezinha, perfeito. Pertencimento. Pertencimento é a ideia de identidade, a qual os indivíduos têm ligação por nascimento, constitui-se na Europa no final do século XIX. E aí, esse processo de difusão de uma nação vai resultar em quê? A. Na rápida ascensão com governos com maior participação popular, dado que a unidade nacional anulava as diferenças sociais, a unidade nacional anula as diferenças sociais e, ao mesmo tempo, também anula a participação popular. Certo? Por quê? Porque eles criam uma ideia de pertencimento só para aquilo que eles querem. E, de fato, o povo é esquecido, tá? Dentro desse cenário. B. Na construção de uma cultura que incorporava todas as parcialidades equilibradamente dentro de uma identidade comum? Não. Nesse caso, né, não é de forma equilibrada. A construção de uma identidade só, que é um esforço de governos nacionalistas, que vão culminar em muitos estados ditatoriais, né, sobretudo na Europa, né, na Rússia, Espanha, Alemanha e por aí vai, na Itália, né, nós vamos ter a busca por uma identidade comum, mas essas situações não são equilibradas, né? As situações são extremamente complicadas. Vou ver aqui. Tá, beleza, beleza. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui rapidinho. Deixa eu apagar aqui meu risco. Eu vou voltar rapidinho para que a gente possa ler a questão e eu vou marcar a parte importante, tá? Só um momento. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar. O dicionário Real Academia Espanhola não usava a terminologia Estado, nação e língua no sentido moderno. Qual é a ideia do Estado moderno, no Estado, nação e língua? É uma necessidade de centralizar as suas ações na perspectiva política com o Estado, na perspectiva cultural com a ideia de nação, de identidade com o país, como, por exemplo, você usar a camisa da CBF e linkar ela ao futebol e ao pertencimento do país, que isso foi construído ao longo do tempo no Brasil. Língua. Todo país procura adotar uma língua oficial também como uma estratégia de dominação política. No Brasil, a língua portuguesa, né, quando foi adotada como língua oficial, ela também teve um cenário político, porque as outras matrizes étnicas, sobretudo a indígena e a afro, elas não tiveram autonomia para reivindicar. E aí que nós vamos ter os regionalismos que apontam uma certa influência, como aqui, né, o termo potiguar, algumas expressões que nós utilizamos, né, mas assim não foi suficiente para dar uma autonomia aos povos, né, indígenas, aos povos nativos, aos povos afrodescendentes. Antes de sua edição, a palavra nación significava simplesmente o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino, ou também um estrangeiro. Mas agora ela é dada como, aqui é a chave de resposta, um Estado ou um corpo político que reconhece um centro supremo de um governo comum. Pessoal, aí que é interessante isso. Essa construção da centralização administrativa, identitária, da perspectiva da linguagem, né, que vai se dar das nações, também é um instrumento de dominação. Não é à toa que no Brasil, por exemplo, o dia do índio é no dia do exército. É o mesmo dia. E por quê? Porque é uma estratégia para que os povos indígenas, né? E aí que você vai começar a pensar dentro dessa lógica. Não é errado. Você colocou um comentário interessante. É errado pensar no imperialismo nessa questão? Não. O imperialismo cria as bases em cima de ações como essas, tá certo? Tudo é sobre efeito da dominação. Tudo passa diretamente sobre isso. E aí que você vai começar a entender que essa condição se constrói. Ó, a ideia de nação como lugar de pertencimento, a qual os indivíduos têm ligação por nascimento, constitui-se na Europa no final do século XIX. O que é que está acontecendo? Final do século XIX na Europa, expansão do modo de produção capitalista. Para que o capitalismo fosse aceito e ganhasse uma determinada legitimidade, o que é que era feito, Agenor?
eram criadas estratégias para valorizar o ideal de nação. E aí que você vai ter isso de forma muito bem organizada, tudo bem? O erro está aqui na participação popular. O erro da B está na ideia das parcialidades equilibradamente, ou seja, não teve um equilíbrio, né? Os direitos que foram conquistados aí, né? A representatividade do povo foi conquistada apenas a partir de muita luta, né? E aí nós vamos ter aqui, dentro desse cenário, o erro da D, a anulação pacífica das diferenças étnicas existentes entre as comunidades que passaram a compor a nacionalidade. Não teve a anulação pacífica, foi a anulação imposta. E a imposição veio exatamente a partir disso. É aí que vão surgir preconceitos que são alhures. Por exemplo, essa ideia de nação dos Estados Unidos foi reforçada lá nos Estados Unidos com um termo muito presente agora, que é o termo blackface, onde as pessoas se vestiam de índios, mas numa proporção maior, se vestiam de negros no mainstream, né, com a espécie de teatro que tinha. Desculpe pela pronúncia. E aí você vai ter uma situação que é interessante. As pessoas pintavam de tinta, de carvão, né, e andavam, simulavam pessoas negras de forma estereotipada, exatamente para criar um padrão de nacionalidade estadunidense onde os povos nativos ou os povos escravizados não tinham seu pertencimento. E aí que você vai ter uma construção em cima disso aí, tá certo? E aí que você vai ter também, o erro em um intenso processo cultural marcado pelo protagonismo das populações autóctones. O que é uma população autóctone? É uma população que toma como referência características nativas. As religiões autóctones, religiões nativas. E aí que você vai ter que isso não aconteceu. Pelo contrário, não foi um protagonismo, foi um esquecimento necessário dentro desse cenário, certo? Qual foi a primeira coisa que Vargas fez para criar a ideia de nação no Estado Novo? Vocês sabem? O primeiro decreto de Vargas foi pegar o Arraial de Canudos, que já estava defasado devido à Guerra de Canudos, à Campana de Canudos, que Euclides da Cunha narra lá nos Sertões, e ele inunda e constrói uma cidade por cima. E ele vai enfatizar nas suas ações a supervalorização do mito que foi construído em cima de um ato heróico de Tiradentes. Qual é o objetivo? A ideia de um herói de Tiradentes é um herói que criou a nação de acordo com os interesses da elite, dos interesses do poder. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Muito legal o seu comentário. Deixa eu só responder aqui. Aí, vamos lá. C. Na imposição de uma única língua, cultura e tradição às diferentes comunidades agregadas, né, ao Estado Nacional. E aí que você vai começar a entender, né, dentro de uma lógica, que essa imposição de uma língua, de uma única língua, cultura e tradição, são características da ideia de nação. Por que, por exemplo, hoje, que você vai ter um governo que não valoriza os povos indígenas, que não valoriza os povos afrodescendentes? Eles falam na ideia da nação, porque eles não querem que a sensação dos legados indígenas e afrodescendentes estejam presentes na nossa visão. Por isso que existe o interesse para acabar com a demarcação das terras indígenas. Por isso que existe o interesse para acabar com a demarcação dos quilombolas, das terras dos quilombolas. Porque existe esse cenário de reorganização. É por isso que o cara que toma conta hoje da Fundação Zumbi dos Palmares é uma pessoa negra e é uma pessoa racista. Diz que não existe movimento negro, que a luta pelo negro não é uma luta válida, que todos são iguais e que nunca teve desigualdade no Brasil. Então, é daí que você tira a ideia de analisar essas relações, né? Perguntaram aqui, Agenor, como você lê os comentários no privado? Porque o pessoal manda e a gente fica voando. Eu vejo todos os comentários no privado aqui, meu irmão. Eu sou desenrolado. Eu já comecei a ver outra coisa aqui, ó. Muito legal esse comentário de uma amiga aqui. Agenor, não entendi bem o porquê da letra B. Pois, para mim, ele retrata as parcialidades, mesmo caso em um grupo de maneira equilibrada, já que ele fala de nação. Aí, qual é a ideia?
a parcialidade, né? Todas as parcialidades é um neologismo e não faz sentido. Todas as parcialidades significa que ele pega todos os grupos que compõem a nação e tratam eles de forma equilibrada. E não faz sentido, exatamente porque ele nega a identidade local em cima desse cenário. Tudo bem? Próximo aqui, outro comentário. Por que nascer, por exemplo, a impulsão de uma língua, cultura e tradição? Não se assemelha. Olha, nascer a imposição de uma língua, de uma cultura e tradição às diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional. Não é equidade. Equidade é igualdade de condições. Imposição significa que você está tentando homogeneizar. Você tira a particularidade e impõe uma visão única para todos. Deu para entender? Essa é essa diferença sutil na questão. Impor é diferente de garantir a pluralidade. E aí que você vai ter uma coisa que é interessante aqui, né? As diferenças e as tradições culturais perdem diretamente frente a isso, né? Não existe equidade onde se coloca imposição. Pelo contrário, existe uma negação da equidade. O que é equidade? É igualdade de condições, independente de se as pessoas têm ou não essas condições. E aí que a gente vai ter essa característica, tá certo? É muito diferente. Lembre, como característica, o que aconteceu com os movimentos sociais, com os movimentos indígenas, com os movimentos negros, né, na construção da Transamazônica que os silvícolas construíram aqui no Brasil, né, durante a ditadura militar. Você vai entender que existia uma negação disso e um esforço para homogeneizar essas relações. E aí que você vai ter esse cenário, tá certo? É muito mais amplo, tá? Não. Homogêneo é você vamos para a química, é você fazer uma mistura, né, e anular as particularidades, todos fundem um só. E aí, equidade é você respeitar todas as particularidades dentro do mesmo cenário. É como se, por exemplo, nós fizéssemos uma reunião e numa empresa e eu falasse: hoje nós vamos vir de forma homogênea. Você vai chegar aqui com sua roupa e você vai botar a minha farda. Você vai ter que se adaptar a esse padrão. Ah, mas eu tenho esse meu jeito. Não vai ter, você vai ter que se adaptar a isso. Equidade é quando você pode vir do jeito que você quiser e a gente vai tentar coexistir no mesmo espaço, entendeu? É muito diferente. Eu acho que a sua dúvida com relação a essa questão é em cima dessa nomenclatura. Homogêneo vem de homogeneização, vem lá do conceito de aldeia global, do Marshall McLuhan. Você homogeneiza a cultura porque é fácil de ser dominada. Porque nos estados autoritários, a arte ela não é pluralizada. O saber de disciplinas que tragam a pluralidade não acontece. Porque é mais fácil o indivíduo ter uma visão homogênea, né, para que a gente, né, se representar nesse cenário. Pois é, Dudu, muito legal seu comentário. Aquelas imagens das caixas representam muito bem esse cenário. No final da aula eu vou mostrar isso aí. Vamos avançar. Povo, tiverem dúvidas, podem mandar que a gente vai conversando, tá bom? E eu vejo tudo no privado, você está enganado, eu vejo tudo que você escrever aí. Olha só, quais são os conceitos que nós abordamos? Estado, nação, Estado, organização geográfica do espaço, nação está dentro das estratégias de dominação do Estado, poder é uma estratégia que se cria para dominar os outros, e a ideologia é a inversão da realidade, é o falseamento da realidade, tá bom? E aí que você vai começar a entender, pois é, eu sou o olho que tudo vê, eu sou o panóptico aqui na sala, eu pertenço a tudo e a todos. Próxima questão. Questão 5, Max Weber. Max Weber afirma que devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, reivindica o uso legítimo da violência física. Assinala a alternativa correta a respeito do significado da afirmação de Weber. Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas os seus agentes podem utilizar a violência de modo legítimo dentro dos limites do seu território. B. O Estado sempre foi o único agente que pode utilizar legalmente a violência com consentimento dos cidadãos. A violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal. C. Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência como meio de atingir seus fins. Assim, a segurança de todos os cidadãos está garantida. D.
Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso, por exemplo, as empresas privadas de vigilância, independente da autorização legal do Estatuto. Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do Estado contemporâneo. Por exemplo, quando a polícia usa bala de borracha contra grevistas. Aí, nesse caso, eu pergunto para vocês, qual alternativa nós escolheríamos? Se vocês quiserem que eu volte, eu posso voltar, tá bom? Volto agora, Tainazinha. Só um momento. Pronto. Daqui a 30 segundos eu vou avançar, tá bom? 30 segundinhos. Vamos lá? Qual alternativa nós marcaríamos? E aí? Pessoal, nesse caso aí, né, a alternativa que vai nos ajudar a responder, que vai nos trazer condições, né? Perfeito, Cecília. Muito legal, Cecília. É isso mesmo. A alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa A. Tudo bem? É uma questão fácil, mas eu preciso revisar, porque Weber é muito provável que caia esse ano no Enem, tá bom? E aí nós vamos ter uma ênfase maior em Weber. E Weber ele vai procurar legitimar a violência do Estado, desde que seja para garantir, né, a dominação, desde que seja para garantir a autonomia do Estado frente ao seu território, tudo bem? Então vamos avançar para a próxima questão. Vou avançar, povo. Conceitos: Estado, dominação legítima, dominação legal, né? Aí a ideia da legitimidade da força. O que é a legitimidade? É a afirmação do poder através da força. O uso da violência como uma forma de garantir isso, que é diferente do autoritarismo. Ele vai dizer que primeiro você deve controlar os poderes paralelos para depois garantir a liberdade, né? E aí a ideia do poder, que para Weber o poder do Estado é determinante numa nação moderna, tá bom? A questão mais difícil da manhã é essa. Mais difícil da manhã. Vamos lá. Em seu texto, O Enfraquecimento da Sociedade Civil, Michel Hardit salienta que na obra de Foucault, a intermediação institucional que define a relação entre sociedade civil e Estado aparece em uma funcionalidade totalmente projetada para fins autoritários e antidemocráticos. Foucault se refere às múltiplas formas de organização e produção de forças sociais pelo Estado, que impedem que forças pluralistas e interesses da sociedade civil se sobressaiam sobre o Estado. Tendo em vista essa intermediação entre Estado e sociedade civil, assinala a alternativa que corresponda à concepção Foucaultiana de Estado. Eu coloquei uma de Weber agora, e vocês vão ter uma de Foucault. Na concepção de Foucault, o Estado é considerado a fonte central das relações de poder na sociedade, cujo controle exerce através de uma máquina burocrática. B, segundo Michel Foucault, o poder está limitado apenas ao âmbito do Estado, portanto, ele reconhece um distanciamento teórico entre Estado e sociedade civil. C, para Michel Foucault, o Estado não detém um monopólio legítimo da força. Nesse sentido, podemos dizer que o monopólio da força não é a condição necessária para a existência do Estado. D. Michel Foucault prefere usar o termo governo em lugar de Estado para indicar a multiplicidade e a imanência pluralista das forças de estatização no interior do campo social. Para Foucault, a sociedade civil está fundada na disciplina e na normatização. Ou segundo Foucault, na sociedade disciplinar, há apenas Estado, pois ele pode ser concretamente isolado e contrastado num plano separado da sociedade civil.
O exercício do poder dá-se por intermédio de dispositivos de poder organizados na sociedade civil. Eu vou voltar para que vocês leiam a questão e aí a gente possa escolher, tá bom? Trinta segundos para que eu possa avançar. Isso. Vou estourar aqui minha exclamação para dizer que tá certo. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso mesmo. Isso mesmo. Quem souber já pode colocar, tá bom? Por favor, queridos. Vamos lá. Pronto, senhores. Vamos lá. A alternativa correta aqui, tá certo? É a alternativa D. E eu vou dissecar a questão. Pessoal, para vocês terem uma ideia, apenas 4% das pessoas que fizeram Enem e PPR acertaram. Impressionante, né? Mas é porque as pessoas se confundem, né? E aí eu vou dar uma dica. Max Weber disse que o Estado é violento fazendo uso da legitimidade da força que tem, né? E aí que ele vai dizer que em algumas situações é necessário. E Foucault, ele vai trabalhar no âmbito da cultura. Ele vai dizer que a violência acontece no Estado, mas também existem outras formas de violência. O Estado legitima algumas violências, mas que também outras formas, de forma sutil, acontecem no Estado. E aí que você vai começar a entender um pouco disso, né? Aí eu vou falar um pouco aqui para que a gente possa eliminar. Quem falou que foi chute, chutou bem, viu? Muito bem. Aí o que acontece? Vamos lá. Na concepção de Foucault, o Estado é considerado a fonte central das relações de poder. Quando eu cheguei aqui, eu parei de ler. Ele não é a fonte central. Mas também tem outro erro aqui, cujo controle exerce através da máquina burocrática. Quem é que vai falar da burocracia? É Weber. Essa daí está errado. B. Segundo Foucault, o poder está limitado apenas do âmbito do Estado. A mesma linha de raciocínio da A, fonte central, né? E aqui ela radicaliza falando que está limitado apenas. Tem dois erros aí. É uma alternativa que leva à generalização, isso para as ciências humanas é muito caro, né? E aí a própria concepção disso, né? Da concepção de Estado. Eu já eliminaria duas. C. Para Foucault, o Estado não detém um monopólio da força. Está certo. Nesse sentido, podemos dizer que o monopólio da força não é a condição necessária para a existência do Estado. Qual é o erro aqui? Né? Ele não detém o monopólio legítimo da força, está certo, né? Mas a força, né, o monopólio da força, ele é utilizado mesmo quando precisa. Quando ele não detém, mas quando ele precisa ser violento, ele vai lá e age como se tivesse, né? Como se tivesse essa legitimidade. E aí que você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, onde lá
Nós sabemos que é errado a conduta do Estado com relação às pessoas negras a partir, né, da violência policial, que não é generalizada, mas ocorre, né, em grande proporção. Por isso que tem levantes históricos do movimento negro frente a isso. Mas mesmo sabendo que ele não pode fazer isso, muitas vezes ele reforça essa tese no cotidiano, com expressões, com ações, com situações que são construídas em cima disso. E aí vamos para E. Segundo Foucault, na sociedade disciplinar há apenas o Estado, pois ele pode ser concretamente isolado e constatado no plano separado da sociedade civil. Não. Aí você também vai ter a mesma tese da A, da B, né, que vai dizer que é uma coisa separada. Não existe isso, tudo bem? E aí que você vai ter a tese correta na alternativa D. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Depois vocês peguem essa concepção de poder para Foucault, né, e façam um resumo de acordo com o que está aqui na alternativa D, você vai ter uma boa síntese do autor, tá certo? Foucault prefere usar o termo governo em lugar de Estado, para indicar a multiplicidade e a imanência pluralista das forças de estatização no interior do campo social. Para Foucault, a sociedade civil está fundada na disciplina e na normatização. O que é que acontece? Eu vou explicar isso na prática. Quem é do interior aqui, como eu, sabe que no interior algumas famílias têm o hábito de fazer o quê com o menino? O menino fez uma coisa errada, tira o chinelo e ele apanha como se não houvesse amanhã. Quando é com chinelo é bom. E quando ele apanha com galho de goiabeira, né? Com outras coisas que machucam, o menino apanha, né? E a família diz cinto, ixi Maria. Quando minha mãe pegava o cinto no armador, eu via Jesus, eu achava que ia morrer. Mas era uma forma que minha mãe achava que eu ia ter disciplina. Mas qual é a ideia? E aí que você vai ter que a disciplina que a sociedade civil cria do Estado tem uma relação com a normatização. Então, onde é que os nossos pais aprenderam a tese de que a violência era boa? Na educação básica, com a palmatória. Muitos dos nossos pais foram crianças ou cresceram foram crianças e pegaram toda a ditadura militar até o processo de virar adulto. E lá na ditadura militar, né, tinha um processo em que a violência o excesso de violência era considerado algo normal. Então, eles aplicavam a extensão desse poder de forma sutil aonde? No cuidado com os filhos. E aí vai ter esse processo de normatização. Vai ter esse processo de disciplinarização. Por isso que Foucault é genial ao criar o conceito que está correto na alternativa, né, que é o conceito de governamentalidade. O Estado ele cria uma dominação cultural a partir da escola, da família, do saber médico e das outras instituições para que o indivíduo seja docilizado a partir do discurso, a partir da privação da liberdade ou a partir da violência. E esses instrumentos criam o que ele chama de biopoder, o controle da vida a partir das imposições. Quem não lembra de um termo sério que acontecia no interior do Estado, quando uma pessoa era homoafetiva, no interior do Estado, antigamente, chamava a pessoa de doente. Não sei se vocês lembram disso, ou se vocês já ouviram falar. Por quê? Porque a ideia de que uma pessoa ser homoafetiva, né, era uma afronta a um padrão de normalidade que o saber médico legitimava a partir da psiquiatria. É tanto que eu acho que foi 26 de setembro, que foi quando a psiquiatria tira o nome homossexualismo do seu código de doenças. E aí tinha uma atribuição extremamente endossada em cima disso. Tudo bem? E aí passa diretamente frente a esse cenário. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 7. A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, aí o Enem 2009 coloca essa questão, esse poema, o analfabeto político, né? Vamos ler. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nessa prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.
Então, a partir dessa reflexão, é correto entender o quê? O desinteresse pela política tem consequências econômicas e sociais que afetam todas as pessoas, tanto as que participam ativamente da política como aquelas que se abstêm. B. Todas as pessoas deveriam participar diretamente da política institucional, quer dizer, se candidatar a algum cargo eletivo, já que vivemos em uma democracia participativa. C. Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam por política e por isso são culpadas pelo surgimento dos problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços de alimentos. D. A política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente especializada, que deve ser exercida apenas por profissionais, sobretudo economistas, que conseguirão tornar, deixa eu afastar aqui o cursor, tomar as melhores decisões. Que é o envolvimento de pessoas analfabetas na política que podem votar e se candidatar a cargos efetivos é responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela corrupção. Nesse caso, qual alternativa nós marcaríamos? Qualquer coisa eu volto, tá, gente? Podem falar. Volto sim, Ellen. Um minutinho eu avanço. Beleza. Um minuto para que a gente possa avançar, tá bom? Pessoal, nesse caso aqui, a alternativa correta é a A, tudo bem? Eu acho uma questão muito fácil, né, que vai falar diretamente sobre isso. É aquela coisa que é interessante, né? Que a ausência de uma participação cidadã, independente da sua posição social, favorece quem está no poder. E não tem como você mudar algo, né, se você percebe que está insatisfeito e exerce seu poder de voto. E a democracia é isso, né, ter condições de votar e exigir das pessoas que estão lá nos representando, tudo bem? Então, Brecht ele é muito feliz nesse poema, né? Certo que a linguagem de burro, imbecil, na época, é totalmente desvinculada ao que é hoje, mas é uma forma de reflexão que é válida, tá bom? E aí você vai ter os conceitos de cidadania, que é a cidadania participativa, não a cidadania regulada, esqueçam isso nesse cenário aqui. A corrupção, né, que é algo que é favorecido exatamente pela ausência de uma participação cidadã, e a concepção de classe social, que geralmente quem não participa das decisões políticas são as pessoas que são mais prejudicadas. Por isso que vem a lógica do analfabetismo político, a falta de instrução sobre o conhecimento das ações políticas como um todo. Quem sabe se a Constituição fosse trabalhada de forma obrigatória em algum momento da educação básica, isso poderia ser diminuído, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa última questão para que a gente possa dar finalidade ao nosso projeto, tá bom? Então eu vou agora deixar vocês lerem essa parte do texto por 2 minutos e depois nós vamos para o enunciado, tá? Vamos para o comando de resposta. 2 minutos marcando.
Um minuto e eu vou passar. Vou avançar. Quem já souber, pode inserir aí. O que vocês acham mais adequada? Mais 30 segundos para que a gente possa dar o direcionamento final. Vamos lá? Nesse caso aqui, pessoal, a alternativa que vai dar conta vai ser a alternativa E, tudo bem? O primeiro texto faz um direcionamento sobre a condição biológica, a condição da concepção biológica que é determinante, né? E aí o condicionamento social. E aí que você vai ter a discussão que vai ser contemplada aqui, envolvendo o tema da juventude, socialização, políticas públicas que na parte da condição social é indispensável, a juventude é mais a concepção biológica, a socialização é a concepção biológica e uma condição cultural, e a violência que passa diretamente sobre esse cenário. Tá? Certo, deixa eu voltar lá. Por que condicionamento social? Vou voltar para que a gente possa ver. A situação de vulnerabilidade aliada às turbulentas condições socioeconômicas. O que é que acontece aqui? Quando você não tem as condições, né, para o seu desenvolvimento econômico, você estudar, ter acesso a uma educação básica, se inserir no mercado de trabalho ou na universidade, isso vai influenciar diretamente na violência. As pessoas que mais cometem crimes, as pessoas que mais superlotam as prisões no Brasil, né, são as pessoas mais pobres. E aí que é a condição social em cima disso, tudo bem? Por isso que é a defesa das políticas públicas. Né? A vulnerabilidade social é um fator determinante frente a esse cenário. Eu não sei se você entendeu no tocante à dúvida, tudo bem? Queridos, pergunto a vocês, a nossa aula chegou ao fim. Foi legal esse momentinho assim? Deu para a gente revisar algumas questões? Deu para esclarecer alguma coisa? Espero que tenha ajudado, espero que vocês aproveitem. Tá? Por isso que eu parei para tirar todas as dúvidas, né? Eu espero que vocês se organizem sempre assim, tirem dúvidas, estamos aqui para isso, né? Nós estudamos para tentar ajudar vocês, né? E aí, para que a gente possa fechar, eu espero que vocês fiquem bem, né? E eu acho legal que no sábado vocês estão com todo o foco, né? Para tentar fazer com que a coisa aconteça, né? Tem uma coisa que é interessante que diz assim, que nós temos duas opções na vida, sentar e lamentar ou levantar e enfrentar as dificuldades. Eu vejo que vocês estão enfrentando as dificuldades, a melhor escolha, né? No processo de isolamento, com todas as incertezas do Enem esse ano, vocês estão tentando ficar firmes e fortes, e no sábado pela manhã mostra que vocês estão no caminho certo. Eu fico feliz de saber que vocês estão dedicados e que vocês acreditam no nosso trabalho. E eu falo enquanto professor e também enquanto membro do MedMentor, que é um projeto importante que vai ajudar no desenvolvimento de vocês. E quando chegar o grande dia, momentos como esse farão a diferença, tá bom? Tchau, queridos. Até mais. Boa tarde, bom dia a todos. Fiquem com Deus. Tchau, até mais. Valeu, fiquem com Deus, viu? Estamos juntos.